O prédio do antigo Teatro Municipal de Orlândia está completamente abandonado e a estrutura foi vandalizada e tem sofrido com a degradação desde que o imóvel foi fechado para reforma há 6 anos. A obra até hoje não saiu do papel. O cenário é de puro abandono. O palco que costumava receber peças e shows, hoje só tem lixo. Da plateia, sempre lotada, restaram apenas algumas poltronas. Os filmes se desfizeram em rolos de fita. Ainda dá para ver as cenas de um dos últimos clássicos exibidos. O tradicional piano só serve para acumular poeira. Todos os cabos de energia foram levados. Não existe mais um pedaço de fio dentro do prédio. Nos banheiros, não sobrou nada. Essa é a situação do Teatro Municipal de Orlândia, fechado desde 2018. Quem viveu a história lembra com tristeza. Nós fomos para Ribeirão, trouxemos uma pessoa que era do Dom Pedro II para que fossem instalados aparelhos de som, de luz internamente, as poltronas almofadadas, todas numeradas. Infelizmente, no decorrer dos anos, já estava bem deteriorado. É vergonhoso para a cidade de Orlândia, sabe? Você tem um espaço que você poderia estar usufruindo e poderia estar trazendo, agregando cultura para várias faixas etárias, para crianças, para adultos, enfim. E está totalmente abandonado. É muito triste ver isso. O Paulo Otran, na inauguração do teatro, veio aqui, ficou impressionado com a acústica daquele teatro, falou que Orlândia estava de parabéns. Lá foi espaço para grandes espetáculos de dança, de teatro, atores e atrizes que estavam na região, foram lá, apresentaram stand-ups, palestras. Aquilo foi entregue às moscas, e sempre com a promessa de que vamos reformar, e infelizmente aquilo vocês podem perceber, moradores de rua, dependentes químicos. É muito triste a gente ter que constatar todo esse tipo de coisas. O prédio foi inaugurado na década de 1990, em um ponto-chave da cidade, bem ao lado da estação ferroviária, onde a história de Orlândia começou. As apresentações atraíam público de todas as cidades vizinhas. O local ainda era palco das solenidades políticas. Tudo isso se perdeu. Havia muitos programas culturais, recebíamos o Circuito Paulista, que é um programa do governo do estado, que praticamente uma vez por mês se apresentava aqui, e outros programas também. Os festivais de balé eram apresentados aqui no final do ano, escolas, formaturas de escolas infantis e outras escolas também se apresentavam aqui. O professor fala dentro da sala de aula sobre a importância do teatro, a importância da cultura. A gente vê que o poder público faz de tudo, ou seja, olha quantos anos se encontra abandonado aquele espaço. E olha, e aquele espaço lá era um espaço de cultura, era um espaço assim de referência, até mesmo referência regional. O teatro já deveria ter sido reformado através do Ministério da Cultura, da Caixa Econômica Federal, da Prefeitura de Orlândia e de uma construtora. Bem na fachada do prédio existe uma placa indicando que a obra custaria quase R$500 mil. O que chama a atenção é o prazo. Ela deveria ter começado em junho de 2018 e terminado em outubro de 2019. 5 anos se passaram e nada ficou pronto por aqui. A Constituição Federal, ela impõe à administração pública, ao Estado, o dever de garantir a promoção cultural, bem como o incentivo. E aqui a gente vê que não existe nem a promoção e muito menos o incentivo da cultura. De outro modo, nós temos aqui uma depredação do patrimônio público que, com certeza, a administração municipal será responsabilizada de acordo com o Código Penal, haja vista que o crime que normalmente é praticado por vândalos, em Orlândia foi praticado pela própria administração pública. Aos poucos, o prédio virou casa. Tem gente dormindo na porta de entrada e até uma espécie de acampamento montada na lateral. A estrutura ao lado, que deveria ser um cinema, ficou só no esqueleto.
Na visão desse advogado, um crime. Ela poderá ser punida de forma criminal, né, de acordo com o artigo 163 do Código Penal, por depredação do patrimônio público. Poderá também ser responsabilizada de acordo com a lei de improbidade administrativa, haja vista que aqui a gente vê que não existe uma eficiência, afrontou-se todos os princípios da administração pública. O chefe de gabinete da prefeitura explica que a obra não aconteceu por problemas no convênio com o governo federal, que só foi rompido nesse ano. E a empresa que sagrou vitoriosa naquela licitação, em 2019 ela abandonou a obra. A empresa quebrou, não continuou com o trabalho aqui no teatro. E aí, em 2021, nós assumimos a prefeitura. Pegamos essa obra parada aqui, assim como várias outras obras paradas na cidade que nós entregamos. E aí o doutor Sérgio pediu para dar uma prioridade aqui no teatro. Tentamos licitar várias vezes com a verba do recurso federal, porém, essas licitações foram desertas, ou seja, nenhuma empresa apareceu interessada em disputar o processo licitatório. Conseguimos agora, no começo do ano 2024, romper esse contrato do convênio com o governo federal e vamos licitar agora a obra dia 19 de junho próximo, com recurso da prefeitura. Agora, o próprio município vai custear a reforma do teatro. Enquanto isso, a segurança do local foi reforçada. A prefeitura fez o projeto agora em 2 etapas, coisa que o governo federal não autorizava. Nós fizemos a primeira etapa, que é a parte de engenharia, a parte de construção civil, e a segunda etapa, que são cortinas, som, estofamento, uma obra que nós vamos gastar aqui em torno de R$1.800.000 para entregar o teatro novamente para a nossa comunidade. Nós temos essa prioridade, nós temos esse compromisso porque cultura é muito importante para o município. Nós trabalhamos com a previsão de entregar esse teatro até o final do ano. Alice Carvalho, de Orlândia, para o Jornal da Clube. Esse segue sendo aqui o nosso assunto, agora com o doutor Gustavo Bugalho, advogado, já agradecendo muito a presença do senhor aqui mais uma vez, doutor. Ver um teatro desse porte, com mobiliário de qualidade e uma estrutura de primeira completamente abandonado, chega a ser revoltante, além de triste. E aí já pergunto para o senhor, então, como é que ficam as responsabilidades com tudo isso? Uma ótima tarde, doutor. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Bom, é um caso notório de omissão do poder público, da Caixa Econômica, que deveria estar acompanhando o convênio de perto e costumeiramente faz isso, mas dessa vez parece que existiram várias falhas. Os responsáveis, tanto a empresa que abandonou deve ser responsabilizada, o agente político responsável pela gestão, né, de todo o aparato cultural da cidade, a própria municipalidade deve ser responsável, principalmente porque essa já é uma obra de caráter dramático que está se estendendo há muitos anos. A reforma seria feita através de um convênio aí com o governo federal, uma verba de R$500 milhão, mas a prefeitura alega que a empresa faliu e aí abandonou a obra. Quem paga por tudo isso então, doutor? Bom, primeiro caberia ao município ir atrás, né, da empresa, inclusive de eventuais sucessores, eventuais administradores, né, para buscar o ressarcimento do prejuízo. Além disso, os próprios gestores à época que se omitiram devem ser chamados a responder e a pagar por esses prejuízos. E é importante lembrar que o que eu estou vendo é falta de vontade, porque não existe só a oportunidade do convênio federal, assim como existem vários editais de caráter estadual, federal, possibilidade de parceria com a iniciativa privada para se realizar uma obra tão importante para a sociedade. São 6 anos, né, desde que esse teatro foi fechado. Se pelo menos ele tivesse sido cuidado durante todo esse tempo, né, doutor? A gente estaria falando agora de um valor menor para realizar essa reforma. Hoje, obviamente, é bem maior. Exatamente. Tudo aquilo que fica parado se deteriora. A partir do momento que ficou parado e se deteriorou, os custos vão aumentar e vão aumentando mais e mais até chegar a um ponto que o prejuízo para a administração pública vai ser muito grande e, como eu já disse, alguém deve pagar por essa conta.
E esse local, doutor, virou até abrigo, né, para pessoas em situação de rua, estava sendo invadido até com uma certa frequência. É importante que o Ministério Público dê uma atenção também nesse caso, né? Exatamente. Eu acredito que não só o Ministério Público Estadual, mas o federal, por conta da questão da gestão da verba federal que veio, e o Ministério Público Estadual, principalmente por se tratar de um patrimônio público que hoje está sendo deixado aí literalmente às moscas e ao bel prazer, inclusive de possíveis crimes a serem ocorridos ali dentro. Quando a gente fala de um espaço cultural como esse, né, doutor, que é um belo teatro lá de Orlândia, que serviria para a população de Orlândia, até para moradores de outros municípios ali ao redor, é o povo que infelizmente perde, né, com toda essa situação. É triste notar que para o administrador público brasileiro, infelizmente, a cultura não traz tantos votos quanto outras iniciativas, né? E com isso acaba se deixando aí a desejar nas políticas de caráter cultural, de economia criativa, que inclusive poderia trazer dinheiro para a cidade com a realização de espetáculos e eventos e principalmente, né, em relação à possibilidade de ampliar o conhecimento, a cultura e a consciência da população. Doutor Gustavo Bugalho, advogado, agradeço a presença do senhor aqui, sempre nos ajudando a esclarecer esses fatos. Um grande abraço e até mais, viu? Eu que agradeço, um abraço.